afastar, meu amigo, a me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo. Amém, meus amados. Vamos para o nosso momento de meditação. No final da meditação, a gente faz o pedido a Deus, apresenta nossas súplicas ao Senhor pelo seu pedido de oração, tá bom? Com certeza o Senhor vai nos dar mais força, o Senhor vai nos dar mais fé, o Senhor vai nos dar mais esperança após ouvirmos a sua palavra. E aí a gente vai orar, com certeza, com mais confiança. Amém? Então, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Segundo o Evangelho, né? Você tem aí o primeiro Evangelho, Mateus, segundo Marcos. E aí você vai para Marcos capítulo 1, a partir do versículo 29. Vamos falar hoje sobre a cura da sogra de Pedro. Graças a paz, a irmã Valdênia, que acabou de entrar, e também a Luana. Certamente, a fé. Ela alimenta a nossa fé. Ela gera na hora das enfermidades, na hora da angústia, né? Ela nos ensina a quem devemos colocar a nossa fé. Ela nos ensina quem é que tem todo o poder, toda a autoridade, poder sobre os demônios, poder sobre o diabo, poder sobre todas as enfermidades, né? Então, vamos para a meditação da palavra do Senhor. Certamente, depois da pregação, você vai estar orando ao Senhor com mais confiança, com mais certeza, com mais esperança de que você está recorrendo a quem pode, tá bom? Então, Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 34, capítulo 1, do versículo 29 ao 34, vou fazer a leitura do nosso texto de hoje. Diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Ore comigo mais uma vez. Pai amado, querido Deus, te pedimos ao Senhor que, com a tua ação, o teu Santo Espírito, esteja usando nesse momento essa leitura da tua palavra, esta live, Senhor, como canal, como meio de alcançar nossas vidas. E assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, algumas lições podemos tirar desse texto. Em primeiro lugar, Jesus, ele usa seu dia de descanso. Jesus está tirando um momento para descanso e ele usa seu dia de descanso para socorrer os aflitos. Quem sabe, e com certeza eu ou você, iríamos num dia de descanso querer descansar, iríamos num dia de descanso, quem sabe, trancar nossas portas, trancar os portões da nossa casa, fechar as janelas, apagar a luz, deitar da melhor forma numa cama, e queremos descansar, e às vezes não queremos falar com ninguém, estamos muito cansados, e temos nossas justificativas para fazer isso. Mas Jesus, meus amados, nosso mestre por excelência, Jesus, em primeiro lugar, o que nos ensina nesse texto, olhando para o contexto de Marcos capítulo 1, é que Jesus usa justamente esse dia de descanso. Aqui nos mostra também que Jesus era 100% também homem. Alguém que também tirava um tempinho para descansar. Não é errado tirar um tempo para descanso. Eu não estou dizendo que é errado, né? Mas Jesus, ele tira, sim, um dia de descanso, um tempo de descanso, mas ele acaba socorrendo os aflitos, né? Jesus, irmãos, ele nunca teve de tal forma cansado a ponto de não ajudar as pessoas. Jesus, ele tira o seu dia de descanso e ele tira para socorrer os aflitos. Isso mostra grande compaixão do nosso Senhor. William Barclay, ele diz que a necessidade delas era mais importante do que seu próprio desejo de descanso.
a necessidade dos aflitos, a necessidade que Jesus viu nos aflitos, a necessidade que Jesus viu naqueles que ele socorreu, naqueles que ele atendeu, no muitos que ele teve compaixão. Jesus viu a necessidade deles, e a necessidade deles para Jesus foi maior do que a sua necessidade de descanso. Jesus usa seu dia de descanso para socorrer a sinagoga pela manhã. Ele ensinou na sinagoga e libertou, e agora vai à casa de Pedro para curar sua sogra. William Barclay também diz que na sinagoga o milagre foi público. E na casa de Pedro, o milagre não precisa ser público. Jesus está aqui longe dos holofotes. Jesus está longe aqui de querer chamar a atenção de outras pessoas ou querer de chamar a admiração de outras pessoas. De ter a admiração de outras pessoas. Ele não precisa de público. Jesus mostra nesse milagre da cura da sogra de Pedro que ele não precisa de público para fazer uso do seu poder. Diferentemente de muitos líderes religiosos. E Jesus nos dá uma grande lição aqui. Jesus nos dá também grande esperança aqui para nós também. Que Jesus não está cansado de tal forma que não possa nos atender. Eu já vi, meus irmãos, alguém dizer que não pede a Jesus, não ora a Jesus, porque acha que ele está muito ocupado. E aí talvez a explicação dessas pessoas querer pedir a tantas outras pessoas e aí cometerem o pecado contra o Senhor, porque ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que não quer ele é um Deus que não divida a sua glória com ninguém, ele é um Deus que mostra Jesus como nosso intermediador, nosso intercessor, né? Então, Jesus não está de tal modo cansado, ocupado, que seja necessário a gente recorrer a outras pessoas, a outros seres, por exemplo. Não, devemos recorrer a Jesus. Então, Jesus usa o seu dia de descanso para socorrer os aflitos, mostrando que, mesmo num dia de descanso, mesmo num momento de descanso, ele teve compaixão e ele atendeu aos seus aflitos. A necessidade de atender os aflitos era maior do que a necessidade de descanso. Glória a Deus por isso, porque podemos confiar no nosso Senhor. E o Senhor, ele cura tanto na multidão, tanto no meio do público, como ele cura também no particular, dentro de um lar, dentro de uma família. Ele cura também individualmente, ele cura o meu e o seu coração. Em segundo lugar, os discípulos levaram seus problemas a Jesus. Os discípulos não levam seus problemas a outra pessoa, ele leva seus problemas a Jesus. O texto diz o seguinte, que logo lhe falaram a respeito dela. Marcos 1, versículo 30, diz então, Marcos, versículo 30, diz, a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Lucas, falando sobre a mesma cura, Lucas vai dizer que e rogaram-lhe por ela. Eles rogaram a Jesus, eles suplicaram a Jesus, eles falaram dela a Jesus. Os discípulos levaram seus problemas a Jesus. Pedro era um homem casado, né? Talvez para muitos não, mas a Bíblia mostra. Pedro era um homem casado e sua sogra morava com ele. Quando esta ficou enferma, os discípulos levaram o problema a Jesus. Falaram para ele sobre a sua enfermidade. Falaram para ele qual era o seu problema. Falaram para Jesus o que é que estavam perturbando a eles. Falaram para Jesus a sua preocupação, a sua angústia, a sua tribulação, os seus medos, as suas ansiedades. Falaram para Jesus. Nós, de igual modo, meus irmãos, devemos levar nossas causas ao Senhor. Isto é também uma grande lição para nós nessa noite, de levarmos nossas causas ao Senhor, de levarmos nossas causas a Jesus.
podemos cantar como o poeta sacro disse, ele diz, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Só então, meus irmãos, haveremos de ver que o Senhor, quando tudo, meus irmãos, deixarmos no altar. Isso nos provoca, isso nos mostra, isso nos ensina, isso nos prova, meus irmãos, até ele. Nós devemos, semelhantemente, irmãos, contar para Jesus aquilo que nos aflige e levar nossas causas a ele. Devemos levar a Jesus aquilo que nos aflige, aquilo que nos está tirando a paz, aquilo que está nos perturbando, aquilo que está nos deixando aflito, devemos levar a Jesus. Devemos crer que Jesus Cristo é poderoso, é compassivo. Ele é compassivo ele para nos socorrer e que ele também é poderoso para nos atender. Um teólogo, ele diz que não devemos deixar Jesus na igreja, mas devemos levá-lo também à nossa casa e repartir com ele nossas alegrias e nossos fados. Veja que grande lição. Não devemos deixar Jesus na igreja, devemos levar Jesus para a nossa casa e repartir com ele nossas alegrias e nossos fados. Ele é compassivo para nos atender, e para sentir as nossas dores. Ele é poderoso para nos socorrer. Geralmente, nós buscamos todos os outros recursos antes de irmos ao Senhor. Devemos buscá-lo em primeiro lugar. A Bíblia nos ensina a falarmos com Jesus sobre todas as nossas necessidades. Um teólogo chamado Barton, ele diz que todas as soluções para os nossos problemas devem começar pela oração. Às vezes, tentamos conseguir resolver nossos problemas, solucionar nossos problemas. Tentamos usar todas as nossas ferramentas e esquecemos de usar, em primeiro lugar, a oração. Em primeiro lugar, irmãos, em busca da solução dos nossos problemas, devemos usar a oração. Devemos ir a Jesus. Crer que ele é compassivo para nos atender e que ele é poderoso também para nos socorrer. Quando ficamos doentes, irmãos, sabemos que procuramos um médico. Quando temos problemas com a lei, procuramos um advogado. Quando precisamos de ajuda, procuramos um amigo. Mas, acima de tudo e em qualquer circunstância, devemos procurar, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus. Quando Lázaro ficou doente, suas irmãs procuraram Jesus. A Bíblia nos ensina a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Em terceiro lugar, irmãos, a lição de hoje é que as nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus. As nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus. A sogra de Pedro estava acamada, diz o texto, e a palavra, no original, para a palavra acamada, ela traduzida significa que essa mulher ela está prostrada. A palavra grega também para febre é a mesma palavra para fogo. Então, meus irmãos, Mateus diz que ela estava ardendo em febre. Mateus, ao falar do mesmo texto, diz que essa mulher estava ardendo em febre. Lucas também, que era médico, usando um termo mais técnico, ele diz que ela estava com uma febre muito alta. Entre os três tipos, irmãos, de febres que havia na Palestina, Adolf Poe, ele diz que é provável que a sogra de Pedro tivesse sido acometida de malária. Essa não era uma enfermidade simples. Temos aqui, Pedro, discípulos têm aqui uma causa impossível, mas que para Jesus ela é possível.
As nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus. E o que é que eles fazem? Né? Essa febre também era considerada como uma febre mortal. E os discípulos estavam diante de uma causa impossível, mas o que é que eles fazem? Eles levam essa causa a Jesus. Eles levam essa causa para quem tudo é possível. Eles contaram para Jesus e confiaram nele. E o resultado, meus irmãos, é que o milagre aconteceu. Embora essa seja uma cura na família de um discípulo, é a história de cura mais curta e mais singela dos evangelhos. Em quarto lugar, a última lição que tiramos desse texto é que nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. Nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. Ele curou o homem possesso na sinagoga, num ambiente religioso. Ele curou a sogra de Pedro em casa, num ambiente familiar. E também ele curou uma multidão na rua, num ambiente aberto. Mas nenhuma enfermidade pôde resistir ao poder de Jesus. Jesus tocou, meus irmãos, a sogra de Pedro, dando a ordem, a febre, e a mulher se levantou. Dando a ordem para que a febre saísse, e a mulher se levantou. A doença, meus irmãos, ela ouve a sua voz, ela ouve a voz de Jesus. O vento, meus irmãos, obedece à sua voz. O mar atende à sua voz. Os anjos obedecem às suas ordens. Os demônios batem em retirada a autoridade de Jesus, a autoridade da sua voz. Nada, meus irmãos, nada pode resistir ao poder de Jesus. Não só as enfermidades, mas podemos concluir dizendo que nada pode resistir ao poder de Jesus. O William Hendricks, ele diz que a febre, os ventos, as ondas, as tempestades, nada disso fazia diferença para Jesus, nada disso. Ele exercia completo controle sobre tudo isso. O resultado, meus irmãos, foi que a febre a deixou. Todos os sintomas da febre desapareceram imediatamente. Ela se levantou, diz o texto, no versículo 31, diz que, então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Todos os sintomas da febre desapareceram imediatamente. Ela se levantou e passou a servi-los. Não houve nenhum truque aqui, não houve nenhuma enganação, não houve nenhuma palavra mágica, não houve nenhum expediente para impressionar os circunstantes. A cura, meus irmãos, ela foi imediata. O texto diz que a febre a deixou. Quando ele tomou-a pela mão, diz o texto que a febre a deixou, a cura foi imediata. A cura também foi totalmente. Em Lucas vai dizer que logo se levantou. Foi totalmente, ela ficou totalmente curada. O texto de Lucas diz que logo essa mulher se levantou após Jesus tocar em suas mãos. O texto também, em Marcos 1:31, também nos diz que essa cura também foi permanente. Porque essa mulher, ela está curada permanente, quando o texto nos mostra que ela passou logo a servi-los, passando ela a servi-los. A cura foi permanente, continuava curada. A cura foi imediata, a cura foi totalmente e a cura foi permanente. Quero concluir dizendo aos irmãos que a grande ênfase de Marcos nesse capítulo 1 é a vitória de Jesus sobre Satanás. O texto nos mostra a vitória de Jesus sobre Satanás. Marcos capítulo 1 nos mostra o poder de Jesus, a autoridade de Jesus sobre os demônios. E também nos mostra a sua autoridade sobre todas as doenças humanas. A notícia da expulsão do demônio na sinagoga e da cura da sogra de Pedro, irmãos, em Marcos capítulo 1, correu rápida.
E agora, se continuarmos lendo aqui o texto bíblico, em Marcos capítulo 1, versículo 32, diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Amor. O que acontece, meus irmãos, é que a notícia corre rápida de que Jesus tem autoridade sobre Satanás, Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre sobre todas as doenças humanas. E essa notícia corre logo, e o que é que acontece? É que agora muitos trazem enfermos. O texto diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, permitindo que falasse. Isso, meus irmãos, para as pessoas reunir agora uma grande multidão, para as pessoas irem agora a Jesus, levando muitos enfermos de toda sorte de doenças, de toda enfermidade, levando agora endemoniados. Isso nos mostra, irmãos, que quando eles viram a autoridade de Jesus sobre Satanás, a autoridade sobre o demônio, a autoridade sobre as enfermidades, a primeira coisa que surgiu nesse povo foi esperança. Esperança, meus amados. Esperança de cura para os seus entes queridos. Agora estavam eles trazendo muitos enfermos, todos os endemoniados, porque gerou esperança ao ver o milagre, a autoridade, o poder do nosso Senhor Jesus. Outra coisa que podemos concluir aqui também dizendo é que Lucas faz um registro importante também desse texto. Lucas diz que ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias, luz traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Jesus impôs a mão sobre cada um. Compaixão. Em primeiro lugar, na nossa conclusão, é que deve ser gerada em nós esperança ao vermos os milagres de Jesus, o poder de Jesus, a vitória de Jesus sobre Satanás, a vitória de Jesus, as autoridades de Jesus sobre o demônio, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Isso gerou esperança e o povo agora queria ir a Jesus. Vá também a Jesus. Em último lugar, o que se vê aqui, meus irmãos, é compaixão. Ele impõe as mãos sobre cada um que vai até ele. Jesus não apenas curou toda sorte de enfermidade, mas teve um cuidado especial com cada pessoa de per si. Ele nunca tratou as pessoas como um número numa multidão de aglomeração. Ele sempre valorizou as pessoas mais marginalizadas, as pessoas que eram mais excluídas da sociedade, as pessoas que eram mais discriminadas, pessoas que sofriam injustiças, pessoas que tinham que se recolher, tinham que ir para viver uma certa solidão, pessoas marginalizadas. Jesus pôs a mão sobre cada uma. Compaixão. Aquele que tira um dia de descanso, ele tem compaixão, ele é compassivo, ele atende os aflitos que creem nele, que vão até ele. Isso, meus irmãos, posso dizer a você nesta noite, que tem a esperança. Não sei o que você está passando, tem algo que estamos passando todos juntos, que é essa angústia, essa aflição, esse medo, dessa pandemia, desse vírus. Quem sabe você esteja também passando por isso, por essas aflições, muitos dias em quarentena. Quem sabe você esteja passando por outros problemas que não seja esse. Quem sabe você pode passar amanhã ou depois. Mas tudo isso nos dá esperança, meus irmãos. Tudo isso deve nos dar esperança. Tudo isso deve gerar em nós fé. Porque é a palavra que tem autoridade, a palavra que tem poder, estamos ouvindo nessa noite. E ela também nos gera fé. Então, tenha esperança. Olhe para Jesus.
aquele que tem poder sobre Satanás, aquele que venceu Satanás, aquele que tem poder sobre os demônios, sobre todas as enfermidades, aquele que é compassivo, que tem compaixão, que é longânimo, que tem prazer em atender aqueles que vão até ele. E por mais que a sua causa seja impossível, estamos falando de alguém que para ele nada é impossível, tudo é possível para Jesus. Então, meus irmãos, esperança, fé naquele que mostrou grande poder e compaixão. E, irmãos, o último convite é lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Entregue a ele todos os seus problemas, todas as suas lutas, o que você tem passado. Qual é a sua aflição? Qual é a sua agonia? Qual é o seu medo? Qual é a sua angústia? Sabe? Leve a Jesus. A sua causa pode ser impossível, mas para ele tudo é possível. 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele, meus irmãos, toda a vossa ansiedade. Lance, tire esse fardo de você, chame Jesus para lhe ajudar a carregar esse fardo. E o fardo dele se torna leve. Meus irmãos, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Conhecidas o quê, irmãos? A sua ansiedade, o seu medo, a sua angústia, o que você está passando. Quem sabe a sua enfermidade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Não há outro, irmãos, é diante de Deus. As vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentando, confiando, tendo esperança, fé e descansando, irmãos. Isso é ação de graça, é descansar, é ser grato. E aí podemos dizer, irmãos, depois que entendermos isso, podemos dizer, sabe o quê? Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que você possa descansar seu coração nestas palavras. Oremos ao Senhor. Pai amado, querido Deus, queremos te agradecer por esse momento, por esta live. Queremos te apresentar todos os pedidos que foram feitos, Senhor, o pedido de Julieta, Senhor, o pedido da minha mãe, ó, o pedido de Rita, o pedido, Senhor, da irmã Patrícia, ó, Senhor, e demais pedidos, ó, Senhor, que eu não tenha visto ou não há mais tempo de ler, Senhor. Mas, ó, Senhor, o Senhor é compassivo. O Senhor tem visto, Senhor, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Ó, Senhor, o Senhor tem visto, Pai amado. Ó, Senhor, por mais que o Senhor tirou um dia de descanso, o Senhor tira esse dia de descanso e o Senhor socorre os aflitos. O Senhor não lançou fora nenhum que foi até o Senhor. O Senhor atendeu a todos que recorreram, todos que foram até o Senhor, todos que acreditaram, tiveram fé no Senhor, de que as causas podiam ser impossíveis, mas, ó Senhor, para o Senhor tudo é possível, Senhor. O Senhor permanece o mesmo. O Senhor nos convida, Senhor, a pegarmos toda essa nossa bagagem, Senhor, que tanto nos pesa, que nos adoece, que até nos mata, Senhor, que nos sufoca. Ó, Senhor, a entregar ao Senhor, a apresentar ao Senhor nossos medos, nossas súplicas. Ó, Senhor, e assim, Senhor, podemos dizer, amo o Senhor, porque o Senhor ouve a minha voz. O Senhor ouve, Senhor, a minha voz. O Senhor é aquele que está em todos os lugares. O Senhor é aquele, Pai amado, que até, Senhor, me ouve antes que saiam as palavras da minha boca, porque o Senhor já vê o meu pensamento de longe, o Senhor já sabe o que é que vai sair da minha boca, o Senhor sonda e conhece o meu coração. Eu te apresento esses irmãos que estão assistindo essa live,